Olá, estamos de volta com a quarta temporada do podcast Os Nossos, conversas sobre relações e conflitos familiares. Hoje estamos gravando aqui no Espaço Compasso Colab. Eu sou a Dora, fundadora do app Os Nossos, e estou aqui com a Luciana e com a Renata. Oi. Essa quarta temporada do podcast é sobre os temas recorrentes em direito de família, os campeões de audiência. Hoje vamos falar sobre o tema da convivência com os filhos. Quem define a convivência e quanto que o Estado entra nesse assunto. Sabe aquela máxima em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Pois é, o Estado mete sim, e a gente vai explicar como isso acontece nesse tema da convivência. Então, se você está passando por essa situação ou quer saber mais, esse episódio é para você. Sejam bem-vindas, Luciana e Renata. Olá! Oiê. Bom, a gente vai começar perguntando quem define o regime de convivência dos filhos, especialmente após o divórcio de um casal. Deus define a convivência. Gente, é complicado, viu? Mas eu tô falando isso porque hoje em dia, no que a gente vive, no judiciário, nas coisas, dá pra dizer que é Deus mesmo, né? Mas falando agora, assim, daquilo que a gente espera, da previsibilidade, né? Lu, me corrige se você pensar diferente, mas a rigor, quem quem define essa convivência são os pais, né? Por quê? Porque o Estado entrega para os pais uma coisa que chama poder familiar, que é um poder-dever que os pais exercem pensando no interesse do filho, e essa questão da convivência está dentro desse poder familiar. Então, a rigor, caberia aos pais, no momento do fim do casamento, organizar essa convivência, pensando no quê? No melhor interesse da criança, o que faz sentido, o que não faz sentido. Mas eu diria que em 99% das situações, os pais não estão muito ali com condições de fazer isso de uma forma isenta e pensando no interesse ali dos filhos, né, Lu? O que você acha? Não, é exatamente isso. Eu adoro esse tema, porque acho que eu fui aprendendo ao longo da advocacia, eu fui vendo a evolução disso, né? Porque antes tinha aquela coisa um pouquinho mais quadradinha, e até uma hora que uma cliente veio com, assim, muito tempo atrás, veio com um regime de visita super... Convivência. Volta. Uma vez uma cliente veio comigo falando para mim, não, eu quero esse tipo de convivência. E era uma coisa super diferente, bem fora do normal. E eu, nossa, mas vai adiantar, vai ser bom, tal. E eu até fui meio combativa com ela. E aí a gente fez daquela forma, e passado alguns anos ela me procurou e falou... Eu falei, aí, como que tá? Ela falou, tá dando super bem, tá dando super certo. Então, acho que a gente foi aprendendo a dar, eu pelo menos, né? Fui aprendendo a dar muito ouvido àqueles que estão envolvidos. Então, quando você pergunta quem define, aquelas pessoas que vão viver aquela situação é que elas precisam decidir, como a Renata falou. Não adianta, mas olha, com a minha prima funciona de um jeito. Todo mundo tem um palpiteiro, mas a gente tem que olhar para dentro. E o que a Rê falou é super importante, ter o olhar para a criança. O que a gente mais encontra é uma disputa, infelizmente, entre os pais, sem olhar o que é bom para a criança, né? Agora, entrando um pouquinho na questão da interferência do Estado, né? Que eu acho que o Estado, ele ajuda a organizar essa conversa de alguma maneira, né? Judicialmente. E às vezes intervém mesmo, né? Tem alguns casos em que os pais chegam num acordo sobre como vai ser essa convivência, e a gente vê que se esse acordo não é muito ortodoxo em relação a dias e horário, especialmente em relação à idade dos filhos, às vezes quando chega para o Ministério Público, né, que o Ministério Público pede vista para garantir ali a proteção da criança, né, do menor, especialmente se for um menor de 18 anos, para depois, se for um acordo, o juiz homologar, correto? Correto. Isso. E às vezes a gente vê que quando chega para o promotor ou para a promotora, às vezes o olhar para aquele regime de convivência um pouco rebuscado, diferente, às vezes o promotor questiona aquilo, né? Ele não chancela, vamos dizer assim, e tem uma discussão sobre se o modelo que os pais estão prevendo para os filhos de convivência faz sentido para aquela família, mas o promotor acha que não. Queria que vocês comentassem um pouco. Eu estou fazendo muita careta, né?
esse assunto... Faz sentido, então, o que eu tô dizendo. Não, Sim, deixa a gente nervosa. É a visão esse que eu tenho. assunto, ele vai me gerando um vulcão em mim, assim. É uma coisa... daqui a pouco dá até pra botar aquele foguinho na minha cabeça. Conta Entendeu? tudo, então. Mas a primeira coisa, gente, pensa assim. Antes do divórcio, a família tá lá, vivendo na casa dela, o pai trabalhando aqui, a mãe trabalhando lá, às vezes até com atividades em outras cidades e tal. Não vai nenhum juiz, nenhum promotor bater uma vez por semana na casa de ninguém para saber se a convivência está acontecendo assim ou está acontecendo assado, certo? Sim. Então, o Estado, ele entrega para os pais esse poder familiar e confia que os pais vão fazer escolhas alinhadas para os seus filhos. Beleza? Ok. Quando um casal vai se divorciar, você tem duas possibilidades. Ou o casal está se entendendo em relação a essa convivência, e aí ele constrói um acordo e leva para o Estado para homologar. Uhum. Por quê? Porque o Estado tem esse dever de fiscalizar. Tá ok, a criança vai conviver com o pai, vai conviver com a mãe, o sustento da criança está garantido. Beleza. Ou o casal vai quebrar o pau, vai discutir, e aí o Estado vai ser chamado para decidir entre a opinião de um e a opinião de outro, porque eles não estão conseguindo ali compor o que é adequado. Essa rotina que você falou é aquela rotina do acordo. Uhum. Né? Então, um casal, muitas vezes, com auxílio de uma psicóloga, ou a um regime de convivência que já está acontecendo há alguns meses, porque cada vez mais isso é comum, né? As pessoas colocam as coisas em prática para ver se funciona e depois levam para a homologação do Estado. E aí, você está lá vivendo daquele jeito, já funcionando. O promotor dá uma olhadinha no seu regime de convivência e diz: não, isso aqui não é bom porque não é bom a criança estar nos dois lugares. Não é bom as crianças ficarem uma semana na casa de cada um. Não é bom as crianças ficarem 2 dias na casa de cada um. Com base em quê? Em Com base em achismo. quê? Primeiro, Achismo da própria opinião e dele. de uma cultura, de um histórico que era de que a criança precisava ter um lugar base. Então, a criança precisava... É como aquela noção de matriz e filial. Então, a criança precisava ter um lugar que era o lugar onde a criança tudo acontecia e o outro era uma coisa pontual. Então, o que eu sinto é que os profissionais, porque são profissionais que estão aí desde aquela época, eles têm um pouco de dificuldade de entender que hoje nós temos um paradigma de parentalidade diferente, que é um paradigma de cuidado compartilhado. E, necessariamente, se eu estou falando de um paradigma de cuidado compartilhado, eu preciso dividir o tempo, as atribuições, a logística, o dia a dia dessa criança. Né? Então, cada vez mais, Dora, assim, os acordos antes eles eram simples. Né? Você dizia qual era a descrição, mas você não se preocupava tanto em justificar a legitimidade dos pais para tomar aquela atitude. Hoje, você já precisa explicar, olha... Eu estou fazendo isso, né? O Estado outorgou para os pais esse poder, não sei o quê, isso está funcionando, isso está assim, isso está assim. Às vezes, isso é suficiente para o promotor e para o juiz entenderem. Às vezes, não. Às vezes, você tem que trazer lá o estudo de um psicólogo, Nossa. ou a jurisprudência do STJ, que fala do cuidado compartilhado, o que a doutrina tem produzido nesse sentido, e você tem que ficar brigando com o Estado para dizer, cara, você confiou nos pais. Isso é o que faz sentido para a nossa vida. E o que isso está proporcionando para as crianças? A possibilidade de receber repertório do pai e da mãe, de se sentir parte da casa do pai e da casa da mãe. Essa história de que a criança tem que ter um lugar base, cara, isso não tem mais lugar nos dias de hoje. Eu não tô o que a criança precisa? A criança precisa de rotina. Sim. O que é rotina? É previsibilidade. Exatamente. Não dá para a criança acordar sem saber para onde ela vai. Mas é muito possível você organizar um calendário. A criança sabe exatamente o tempo que ela está num lugar, o tempo que ela está no outro. Isso não gera sobrecarga para os pais, porque a mulher, no fim das contas, acabava ainda sobrecarregada, né? Um lugar de poder também, a gente pode depois entrar um pouco nisso. Mas, enfim, então a gente estava falando dessa questão do Estado. E, na minha opinião, neste ponto do acordo, o Estado intervém para além do que ele deveria. Porque o Estado, o papel dele nesse ponto vai conviver? Ok, como? Se é mais ou menos... Isso está dentro da autonomia daquela família. Um promotor, um juiz não deveria, por exemplo, nem opinar favoravelmente, nem homologar um acordo que diga assim, vai conviver quando der. Não é quando der.
a convivência é direito do filho, então essa convivência tem que estar organizada. Agora, não é dever nem função do Estado, na minha visão e das leituras que eu tenho feito, dizer como vai conviver, se a convivência é muito ou é pouca, por quê? Porque aquilo é do dia a dia daquela família. Ótimo. Desculpa se eu... Não, tá muito bom. Eu fiquei com uma dúvida, mas eu vou passar para a Lu comentar primeiro. Então, eu quero dar um passo para trás. Ok. Vamos lá. É assim, ó. Por que o Estado tem que intervir, né? Acho que eu estou querendo fazer uma linguagem assim. Então, assim, quando pai e mãe querem dissolver e vão dissolver essa família, eles vão ter que organizar essa convivência com os filhos, eles vão ter que fazer um acordo, né? Brigando ou não, qual que é o papel do Ministério Público que você estava falando, né? O Ministério Público está lá para ajudar, inclusive, que é coisa que a gente menos vê, infelizmente. Sim. Ajudar esses pais a terem até uma outra visão, porque a visão do Ministério Público eu preciso proteger essa criança. Então, o papel do Ministério Público, nos casos de divórcio que tem menores, é para ajudar, para ver se essa criança ela está bem assistida por estes pais. Só que, infelizmente, o Ministério Público ele fica preocupado, isso que a Renata falou. Com a regra. Com a regra, se vale ou não vale, se está com mais ou com menos. Eu já tive um caso, assim, inacreditável. Eram 2 pessoas que estavam já com regime de convivência super acertado. Um foi morar do lado do outro. E eles fizeram uma coisa, tipo, vai ficar 2 dias com o pai, volta para dormir com a mãe, mais 2 dias com a mãe. A funcionária da casa transitava super bem. Quando eu apresentei isso, e faz pouquíssimo tempo, hein? Apresentei isso no Poder Judiciário, o Ministério Público falou assim, isso é guarda alternada. Eu não concordo com guarda alternada. Aí eu peguei, né, essa cota de 2 linhas. Falei, olha, veja bem. Vamos lá, isso não é guarda alternada, é um acordo entre os pais que tá funcionando. E expliquei, e fui um pouco mais a fundo, como a Renata falou. Olha, tá funcionando. As crianças, e eram crianças até tipo 10 e 7, não era muito pequenininho. Bom, Lu, posso só te interromper uma coisa? Que a gente usou um termo que é bem técnico, que é a questão da guarda alternada. A gente pode até deixar na descrição depois 2 materiais muito legais. Um é um voto do STJ, da ministra Nancy Andrighi, e o outro é um artigo de um desembargador e de um juiz aqui do Estado de São Paulo que explicam muito bem o que é guarda alternado, o que não é guarda alternado, o que acontece na guarda alternada, por que é ruim, que seria cada pai, no tempo que está com o filho, poder sair fazendo o que quiser. Então, assim, para a gente, sabe, se desprender desses tabus, dessas coisas. Dessa caixinha, né? Exatamente. Tirar dessa caixinha. A gente precisa caminhar para frente, né? Bom, fiz toda uma explicação linda. O Ministério Público falou o seguinte, não concordo. Requeiro perícia psicológica nas crianças. Não, gente. Não, nessa hora. Nas crianças. Não. Nas crianças que os pais estavam bem, as crianças bem. Meu Deus. Nessa hora, eu dava pulos assim no escritório. Aí eu fiz uma petição cavalar, coisa que eu geralmente não faço, mas assim, mais agressiva. Tem que dar uma de louca, às vezes, né? E aí fui conversar com o juiz, né? Por quê? Porque o juiz, explicando para quem não entende, ele não está obrigado a atender o que o Ministério Público está opinando. Sim. E fui falar, olha, aí na verdade ele homologou o acordo, e aí meu medo era que o Ministério Público recorresse, Meu etc. Deus. Mas aí o que aconteceu o seguinte... Mas raramente acontece, porque também tem preguiça, né? porque uma coisa é você... Não, gente, preguiça, não é porque assim, isso. Aquela história da colher que você falou, mete a colher, assim, ele dá a opinião dele e ele vai para casa dele dormir. Não é ele que vai estar com essa criança, com esse pai, com essa mãe que está dando super certo. Então, Lu, de novo, o braço é curto e às vezes eles têm que entender que o braço é curto. E às vezes... Agora, uma coisa é a seguinte, uma coisa é você dar uma cotinha ali, uma manifestação de 2 linhas, sem justificação nem nada,
que é, não concordo. Outra coisa, você tem que preparar um recurso, tem que convencer o tribunal. Então, assim, eu nunca vi um recurso do Ministério Público, porque o tamanho do trabalho é muito diferente. E é óbvio que tem muitos processos, é óbvio que a sobrecarga é enorme. Até por isso é que eu acho que os promotores e os juízes deviam dar mais atenção para situações que são as outras. Aquela em que o não há casal acordo. não está conseguindo se entender Sim, e que as claro. crianças precisam da intervenção do Estado para ter os seus direitos resguardados. Agora, tem processos aí aguardando meses uma decisão, enquanto os juízes estão lá palpitando num acordo onde está tudo bem. Não faz sentido isso. Não, e aí eu andei conversando com vários colegas da área, porque o que a gente fazia num caso desse? No comecinho, a gente falava, chamava as partes, né? Conversava com outro advogado, falava, vamos organizar só para a gente não ter problema? Eu já E passei aí por você isso. faz outra coisa? E, gente, Como mediadora. pelo Não faz amor sentido, gente. de Deus, a gente Sim. está querendo trazer uma transparência, É. a gente está querendo levar uma verdade para o judiciário, e aí a gente começa a fazer essa Para de inglês ver ali. mentirinha. É. Então, o que aconteceu? A turma começou a gravar. Entendeu? Então, eu Gravar o invés quê? a gravar, por exemplo. Recorrer. Recorrer. Desculpa. Na verdade, o que aconteceu foi, se o juiz não tivesse concordado comigo, aí você tem que recorrer. Em vez de você falar, não, tá bom, deixa eu fazer de mentirinha só para todo mundo aceitar e nós vamos fazer um paralelo. Não é. É tão importante. Gente, a gente precisa que as pessoas entendam que esse acordo que vai ser construído pelas partes, e nós estamos falando de acordo, né? Sim. Vamos falar. O acordo é para ser... eu adoro quando as pessoas chegam assim, não, vamos... Deixa como quiser. Eu falei, não, gente, a gente tem que escrever umas regras para justamente se azedar entre vocês, já está definido o que vai ser. Você não precisa cumprir exatamente o que está ali, porque a vida é dinâmica, as crianças crescem, os humores mudam, as famílias vão se mudando. Então, mas você tem que ter a regra para, se der um azedar, você poder chegar e voltar e falar, olha, é assim, por exemplo, esse Natal era meu e eu já comprei passagem, porque eu com antecedência comprei passagem para não pagar tão caro, e esse é meu, então não faça diferente. Uhum. Então, precisa disso. A flexibilidade vai ter que existir? Não vai ter, mas deve existir, porque é importante para as crianças. Mas, de novo, o Estado, quando num acordo, aqui a gente estava falando um pouco de acordo, No acordo, ele precisa ter cuidado de que tá tudo bem, são representados. O Ministério Público, ele tem que ter a visão de, será que essas crianças estão sendo assistidas? Será que esse advogado está fazendo o papel dele? Porque é importante também essa Sim. a nossa profissão e a nossa responsabilidade como advogado de fazer a coisa do menor estar assistido. Não é só o nosso cliente. O que está olhando? Então, quando você pergunta, né, assim, quem pode decidir é as pessoas que estão envolvidas. E, às vezes, o Ministério Público, o juiz, acabam se metendo aonde não, embora chamados, não deveriam, Não. né? E eu tenho, Lu, 4 coisas que eu anotei aqui que eu acho que é importante falar. A primeira coisa é a seguinte, neste tema, quando a gente está falando de convivência, em outros também é assim, mas nesse eu acho super importante destacar que é o seguinte, nós, advogados, temos um papel que é o papel, claro, com o nosso cliente, mas a gente precisa ter consciência do papel Sem que a gente está dúvida. desenvolvendo para o futuro. Porque quando um advogado, e aí isso é para você, advogado, preste bem atenção. Quando um advogado, num caso, ele pega situações iguais, mas a depender do lado em que ele está, ele tem um argumento. Então, numa situação, eu vou dizer que... Aí eu já estou falando de uma situação de disputa, tá? Não, as crianças ficarem uma semana na casa de cada um é guarda alternada. E no outro caso, ele sustenta diferente. Assim, tem coisas que não dá, assim, ou é ou não é. Então, é importante. Não estou dizendo que cabe em todo caso, mas e aí depois a gente vai ter uma conversa sobre quais são as restrições, como é que funciona. Mas, assim, os advogados, eles têm responsabilidade. A gente está atuando naquele caso para o nosso cliente, mas a nossa atuação ali, a forma como a gente provoca o judiciário, também impacta como essa próxima geração vai lidar com essa questão da Sem convivência e do dúvida. cuidado. Isso é assim, Sem super dúvida. importante. Segundo ponto, às vezes as pessoas olham um acordo e falam, nossa, mas é tanto detalhe, é tanto não sei o quê, é tanto... Porque aquilo, o que a Lu falou, eu costumo dizer o seguinte, aquele papel tem que conter tudo o que as pessoas precisam saber para colocar em prática se elas nunca mais na vida forem trocar uma palavra.
Ótimo, É aquela situação. ótimo resumo da Você ópera. precisa saber exatamente o que você tem que fazer, quando, como, que horas e tal, ponto. E normalmente tem uma cláusula nesse acordo que diz o seguinte: alterações, elas são permitidas desde de comum A qualquer acordo e elas não momento. mudam a regra. Então, as exceções, eu posso passar 3 semanas fazendo uma coisa diferente, mas se a gente romper e não conseguir falar, nós temos que voltar a fazer aquilo que estava escrito. Então, o acordo, quando ele é bem organizado, é preciosismo do advogado, não é nada, mas é uma prevenção de que as partes vão ter aquilo, aconteça o que acontecer, né? Uma outra coisa que eu queria falar é que nessa coisa do agrava, não agrava, recorre, não recorre, às vezes é mais fácil para a pessoa dizer, ai, deixa para lá, tudo bem, a gente vai fazer de um outro jeito e tal. Não é para deixar para lá. Só que aí, justamente porque o compromisso também é com uma geração futura, também é com o futuro, a gente precisa colocar na balança. Às vezes, aquilo que é mais fácil para mim não é melhor para o coletivo. E a gente precisa começar a assumir a nossa responsabilidade pela mudança do coletivo. Porque senão, se cada um olhar só para o seu, cara, a gente vai ficar sempre na mesma. Não dá para ser assim, entende? Não sei se estou muito tópica, mas... Não, mas é isso. E, É de ótimo. novo, a família são aqueles 4, né? Se tiver aquele... Cada um tem uma regra, cada um tem um jeito. E o problema, e infelizmente, do judiciário, e nós estamos falando, malhando aqui o judiciário, é que, assim, não é para olhar assim. É para poder olhar um pouco mais profundo, o que aquilo lá está precisando. Então, a intervenção do Ministério Público é super importante, mas para olhar para aquela situação. E não para todo mundo, né? Tipo, ah, não, Exato. olha, isso é alternada, não concordo que fica uma semana com um. Porque, assim, às vezes uma semana com um, uma semana com outro, não funciona para uma família, mas aí funciona para pra outra. Então, a gente tem que ter esse cuidado e essa sensibilidade. A gente, eu digo, o advogado, o juiz, o promotor, as partes, todo mundo com essa sensibilidade para falar, vamos cuidar dessa turma que a gente está falando para poder fazer um bom acordo ou não. E numa briga também, num litígio, você tem que olhar, e é isso, nos litígios o que acontece é o seguinte, ninguém está olhando para a criança. Então, assim, ela ficou 23 horas e 45 minutos, eu também quero. É briga, Quantas vezes? briga de poder, né? É briga de poder e tem outras coisinhas também que às vezes as pessoas elas não estão mal intencionadas, mas elas precisam de ajuda. Sim. Às vezes você tem uma dificuldade que é do pai ou é da mãe de ficar longe daquela criança por um determinado tempo. Sim. Você tem um medo de ser esquecido. Você quer ser importante. Você quer ser... Como assim meu filho vai passar um final de semana com outro e vai voltar bem? Eu quero que ele volte bem, mas ao mesmo tempo isso significa que eu não sou tão necessária assim. Então, assim, essas coisas, sabe, elas doem para as pessoas. Então, precisa olhar para isso também, Eu né? adoro falar para os clientes o seguinte, a vantagem de um divórcio. E você ter finais de semanas alternados, que você vai ter um final de semana só para você. E não vai escutar a palavra mãe ou pedindo coisas. Imagina só se chegar na sua casa e não ter nenhuma demanda. Então, aproveita isso. Eu faço essa brincadeira. Mas tem gente que não consegue lidar com isso. Eu sei, mas você Sim, sabe que quando eu dá um vejo... vazio, às vezes. Então, mas quando eu vejo uma mãe exatamente assim, eu vou falar pela mãe porque eu acho que a gente tem É mais comum. É mais comum, É mais comum a as mãe, mães, porque sim. tem um laço. Quando a pessoa fica, ai, mas eu não vou ficar bem feliz. E eu faço essa brincadeira, a pessoa relaxa e a gente começa a fazer... nossa, você vai poder ir no cinema e tentar mostrar uma outra visão disso. Ô Lu, e tem também uma culpa aí também, né? Que assim, hoje, tudo bem, a gente lida melhor com a mãe feliz porque tem o seu tempo. Mas até algum tempo atrás, que mãe é essa que não está com seus filhos? Entendeu? Então também tá tem pra uma carga, né? Acho que a gente já falou em algum episódio. Tá para nascer a mãe que vai chegar e falar assim: faz o seguinte, fica com as crianças e eu vou conviver finais de semana alternados uma vez por semana. Tá para nascer, porque ela até tem vontade. Quem não tem vontade? Mas alguém me contou essa história de eu não é um caso concreto meu, mas numa roda alguém eu ouvi que era o seguinte: houve uma separação, um divórcio, a moça ficou bem chateada, mal. Logo o marido arrumou uma namorada, foi morar junto com a namorada, tal.
Aí tinha 2 filhos e a moça um dia chegou pro marido e falou: olha, sabe o que acontece? Eu tô muito mal. Eu não tô lidando bem com o nosso divórcio. Então, como você tá muito bem, você é a melhor pessoa para cuidar das crianças nesse momento. Você é mais influência. Aí foram os filhos. 3 meses voltou o marido, os filhos. Não, mas Todo mundo. isso quando voltou o marido, mas é que a verdade, a mulher, e eu vou falar, quem faz isso é condenada pela sociedade. Exatamente. O homem pode aparecer de vez em quando, finais de semana alternados. A mãe não pode. Pode. Isso também, Lu, tem uma. Hoje em dia, né, a gente não tem mais isso, mas até pouco tempo atrás tinha uma carga e uma culpa em relação à mulher, né? Se não quisesse ficar com os filhos, ou uma mãe feliz porque os filhos estão na casa do pai. Até a Mili Lacombe, essa semana, se eu não me engano, fez uns comentários sobre isso, assim, geniais. Porque a gente precisa se acostumar com a ideia do cuidado compartilhado, de cabe aos pais, cabe às mães. E aí a convivência vai ficar mais simples também de entender, Sim. né? Não, e essa história, a família. O que as pessoas precisam entender é que a família mudou, né? Antes ser desquitado, usava a palavra desquitado, era um horror. Aí, não, agora é divorciado. Aí agora todo mundo. Você pode e deve fazer outras famílias, as famílias mosaico e tudo mais. Que a gente tem, as famílias mudaram, então a convivência mudou. O pai, antes eu gostava de falar que quinta-feira de manhã, você via assim um monte de engravatado levando o filho para a escola, Sim, sabe? Sim. Porque era quarta-noite. Eu moro ali na rua da escola das minhas filhas, e aí eu ficava e reparava, falava, gente, que engraçado, porque era todo mundo. Hoje em dia não tem mais isso. Não tem mais dia certo, né? E eu cada vez mais encontro uma demanda dos clientes homens de querer estar com os filhos. Isso é super importante. A gente tem que Muito. deixar, porque para eles, de novo, vamos falar, eles são o centro da convivência. Antes a gente falava assim, primeiro tinha a história chamava de visita, que a gente já falou aqui, Exatamente. que era um horror. Aí a gente falava assim, a guarda será compartilhada e o pai terá o direito de... Gente, não é direito nada. É as crianças, né? A gente mudou, eu mudei o Sim. foco, você também. Sim. Então, assim, a convivência será dessa forma. Pai e mãe, finais de semana alternados, na terça-feira, pai pega, a mãe pega. Sim. Porque a visão é a criança. E uma coisa que a Rê falou, este acordo da convivência tem que ter uma previsibilidade para a criança também saber. Puxa, eu preciso levar meu livro de matemática? Sim. Não preciso. Eu até ando fazendo umas coisas que têm funcionado super bem. Eu já faço o calendário dos 3 próximos anos. Ótimo. Para todo mundo olhar, E se organizar. concordar. Eu ponho lá laranja e azul, Sim. laranja e verde, qual que é a cor que você quer Sim. escolher, para justamente estar lá. Você põe no freezer ali e, puxa, já sei que eu vou passar o final de semana com meu pai, que gostoso, e fazer ser bom, Sim. né? Sim, exato. É uma questão de organização também, né? Bom, a gente falou um pouco, né, do poder, e eu queria saber se existe um limite para essa interferência do Estado na definição do regime de convivência. Porque eu fiquei pensando assim, no exemplo que vocês deram. A família, o casal tem um regime que já funciona, uma convivência com os filhos que já funciona, faz o acordo, leva para o Ministério Público. E o Ministério Público não concorda com aquilo. Na prática, qual é o poder do Ministério Público em relação à vontade desses pais? Então. Ou qual é o limite? Até onde o Ministério Público... Eu sei que pode ficar O céu é o limite. processualmente, eu sei que ele pode ficar recorrendo, Então, mas assim... mas é que assim, se a gente está num espírito de composição, tem sempre uma conversa. Sim, Uma conversa como eu fiz. Eu fui lá conversar com o juiz e falei, olha, não dá, pelo amor de Deus. Dá até para conversar com o Ministério Público, que a gente tem o acesso. Assim, o limite, ele pode... Se você pegar um Ministério Público que está irracível, por exemplo, aí você vai ter que recorrer. Então, aí vai ficar uma questão processual. Aí vai ser uma questão processual. Tá. Mas aí, obviamente, como a Renata falou, você traz elementos... Porque eu não fico trazendo laudos de psicólogo para mostrar que está tudo bem. Eu, num primeiro momento, falo, está tudo bem, por favor, vamos homologar isso. Se começa a ter uma encrenca, você vai se cercar
de Elementos concretos. elementos concretos de um laudo psicológico, uma professora, Uhum. gente que está próximo e tem expertise para dar um tipo de declaração que está tudo bem, porque, de novo, está funcionando com esta tribo. Até porque não existe uma regra na lei sobre A convivência. a convivência, a divisão da convivência e tal. O que a gente percebe é que tem, muitas vezes, uma vinculação com a opinião pessoal daquele promotor ou daquela promotora, E às vezes até com a experiência dele, com a né? experiência Sem dele. dúvida. Né? Porque... Agora, eu tenho duas coisas que eu acho super interessantes. A primeira, uma vez, eu era estagiária, e eu me lembro como se fosse hoje. Ainda era balcão do fórum, você ainda fisicamente, tá? E eu cheguei lá e eu olhei um processo físico e eu vi o parecer do Ministério Público. Um processo X. Eu lembro que eu falei, ai meu Deus, o promotor falou isso, falou não sei o quê. Ela arrancou e comeu. Não. Não. Aí a escrevente, eu nunca esqueci isso, porque isso me marcou demais. A escrevente virou para mim e falou o seguinte: Renata, o Ministério Público opina. Quem decide é o juiz. Então, a nossa questão nesse ponto é mostrar também ao juiz que a opinião do promotor pode estar equivocada. Ele não tem nenhuma fagulha divina ali que diz o que o promotor falou é o que é, não sei o quê. O que a gente precisa é ajudar o juiz a decidir da forma melhor dentro desses conceitos do bem-estar da criança, do direito à convivência com o outro, de ser cuidado por um e por outro. Não, e Não é isso? outra, o Ministério Público, ele é super importante para analisar, porque às vezes tem questões que são super necessárias. Ele vê que existe uma violência, ele vê que existe uma violência, até uma mancomunão, Munhão? Não, Mancomunados. os pais estão mancomunados Em detrimento do e filho, a por criança exemplo. não está sendo atendida. Então, o Ministério Público é super importante o papel dele. Porque Sim. não é porque o pai e mãe disseram que ele tem que acatar. Mas ele tem É que alocar verdade. direito à energia dele, né, É lógico. Lu? Ele tem sensibilidade para entender onde ele precisa atuar e onde ele não precisa. Até porque a gente está falando aqui do mundo das maravilhas, da mãe adequada, do pai adequado, onde as coisas todas funcionam, Então, né? spoiler. Spoiler. O mundo real não funciona assim. Nem sempre, nem Não, sempre. muitas vezes. Muitas não vezes, funciona mas nem Quero sempre. entrar assim. nas famílias que não fazem acordo ou que divergem sobre esse regime de convivência com os filhos que vai ser estabelecido a partir do divórcio. Quer dizer, aí eu acho que o papel, inclusive, do Ministério Público e do juiz é mais importante ainda nesses casos, porque eu imagino que a nossa experiência mostra que uma parte pequena das famílias conseguem construir um acordo e combinar o regime de convivência. Então, o Ministério Público vai dar a sua opinião e o juiz vai homologar, mas é um trâmite mais ou menos tranquilo. Mas a maioria dos casos, as pessoas estão se matando. Né? Elas não concordam, tem uma briga de poder, elas trazem as dores do fim da conjugalidade para a parentalidade e não estabelecem um regime de convivência razoável para os filhos, com os filhos. E aí eu quero saber como que isso chega. Quer dizer, a gente sabe, eu sei como mediador, como isso chega do judiciário. Eu só não sei como isso acaba. Quer dizer, o que o Ministério Público faz com isso e até como que é esse trâmite. Porque no acordo, o Ministério Público dá a sua cota e o juiz homologa, tendo ou não alguma interrupção nesse caminho. Você quer Agora- saber como acaba? Péssimo. Não. Não, péssimo. Não, mas não. porque- Se define Não, a convivência. não é o seguinte, acaba, às vezes não então, acaba. eu tô brincando com você, mas não é que não acaba. Como que acaba? Péssimo, porque o tempo que vai demorar para esse processo andar, as coisas que vão ser trazidas no processo, nunca ninguém está satisfeito. Sim, mas como lidar com essa divergência? O que o Ministério Público opina diante de duas posições, por exemplo, dos pais, completamente antagônicas em relação à convivência? Ele precisa, primeiro, né, vou falar um pouquinho do que eu tenho visto, do como penso. Primeiro, ele precisa voltar para aquilo que a gente falou lá no início. De quem a gente está cuidando aqui? Do filho. Então, a mãe pode não gostar, o pai pode não gostar, mas dá para perceber aquilo que faz sentido dentro de uma linha do direito do filho, que é o direito de ser cuidado, de conviver com um e com o outro. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu também acho... Desde que ambos sejam
bons pais. Sim, mas aí, né? aí eu tô dizendo assim, não é nem a questão. Porque sabe o que acontece? Esses conceitos são muito subjetivos. Totalmente. Então, o que é bom pai para um não é bom pai para outro. Sim. Assim, estou colocando a criança numa situação de vulnerabilidade. A criança eu estou colocando ela em perigo. Existe Por quê? violência. Existe um artigo até que depois a gente pode até também sugerir no link, que é o seguinte, gente. A convivência ela está cada vez mais ligada a uma questão de cuidado. E o cuidado, hoje, ele não pode mais ser visto como uma questão de gênero. E muitas vezes ainda é. O cuidado é da mulher, o cuidado Elas é adivinham feminino. todas as perguntas que eu vou fazer em seguida. Não. Já tiquei quase tudo aqui. A gente já pode tomar um café. Não. Brincadeira. E outra, eu vou te interromper. Cara, ela não para! Não, eu só interrompi Ela fica tão pouquíssimos animada hoje. que ela não se segura. Mas eu ia justamente perguntar sobre exceções, Uhum. em caso em que se proíbe a convivência, que é isso que você está entrando, e essa questão dessa cultura Uhum. de que a mãe convive mais e hoje isso não está ligado ao gênero. Então, por favor, Vou falar continua. rapidinho. Primeiro, então, hoje, o cuidado, ele não é mais uma questão de gênero. Ele não deve ser uma questão de gênero. Ele é uma questão de jeito. Isso é muito importante. Né? Cada um tem o seu jeito. Então, é óbvio que eu tô assim... o meu jeito é não dar banho, é não dar comida. Não, né, gente? Estou falando Sim, claro. do razoável. É. Pode ser que até as crianças gostem desse jeito, né? É. De descuidado, mas não é assim. Agora, o que a gente percebe um pouco? E como é que o judiciário poderia intervir para o bem nessas situações? Ele precisa, primeiro, não transformar aquilo num cenário de disputa. Então, a primeira coisa, se os pais percebem que eles estão, que o judiciário transformou aquilo num cenário de disputa entre eles, isso vai escalando. Como é que a gente faz isso? Como é que o judiciário pode fazer? Agindo de forma pronta e cirúrgica. Gente, é o seguinte, aqui nós vamos olhar isso, nós vamos fazer isso, então, por favor, se comportem assim, se comportem assado. Para de dar espaço para as pessoas ficarem ali discutindo bobagem. Mimimi, né? Porque a criança voltou com uma picada de pernilongo na orelha. Porque ralou o joelho. Cara, pode acontecer com um, pode acontecer... Agora, não estou falando da situação da negligência, não estou falando daquele pai ou daquela mãe que não tem condição de fazer análise adequada de situações de risco. Sim. Então, tá São bom. as exceções, São as né? exceções. Tudo Não, bem eu quero botar... que fique 3 vezes por semana na minha casa, mas eu não cuido, não estou lá, eu delego para terceiros. Eu acho que é uma questão, Lu, eu acho que o delegar também não é um problema, porque grande parte das famílias hoje tem apoio de terceiros. Uhum. Então, mas o que eu acho que o problema é assim, você está assenhoreado daquela situação, você, por exemplo, não dá para coisas bobas, como por exemplo, a criança chega atrasada na aula. Uma coisa é você chegar atrasada, excepcionalmente, tá? Mas você percebe quando aquilo é um hábito. Sim. Então, você acaba transmitindo para a criança que tanto faz como tanto fez. Isso não faz a lição. Não faz a lição, não faz... assim, Né? tem exemplos... A gente tem muitos exemplos. Exemplos né? assim, que parecem bobagem, mas que mostram um perfil de cuidado, o que chamam hoje de um estilo parental. E não Então, é deixar fazer, né? Como assim? Não, deixar fazer. Não, porque na casa do meu pai eu posso comer na frente da televisão. Meu pai é super legal. E o ser legal não é. E eu já vi, inclusive, juízes dando bronca no pai ou na mãe, dizer o seguinte: olha, não é para ter regra na casa de um e no outro não tem regra. Não, exato. E é uma coisa que, assim, cada vez mais o judiciário ele precisa entender que às vezes as pessoas estão ali meio atordoadas, elas precisam de um norte. Então, é assim, nós temos 2 filhos, 3 filhos X, é um projeto em comum. Eu tenho um estilo de cuidado super, hiper, regrado, não sei o quê. O outro tem um estilo de cuidado que é mais tranquilo. A gente precisa encontrar uma coisa que funcione para os dois. Por quê? Porque as crianças precisam ter um norte, precisam ter um equilíbrio. E aí, falando um pouquinho do aplicativo, que eu acho super importante, que é o seguinte. É muito difícil. Você tem o casal conjugal e o par parental. No momento em que o casal conjugal termina, ou seja, tem um divórcio, é o momento em que o par parental precisa estar super forte. E é o momento que você, na verdade, está querendo matar o outro. Então, pedir para você
ser parceira do cara que você tá a fim de matar. Eu entendo que é difícil, mas as pessoas precisam entender esse desmembramento, essa divisão de pares. E o aplicativo ajuda nisso. Então, o aplicativo ele serve também para que as pessoas possam exercer a função do par parental, independentemente da situação conjugal. E se as pessoas Exatamente. conseguirem exercer isso no seu dia a dia, vai ficar muito mais leve exercer a parentalidade. É, né? o aplicativo quer garantir uma parentalidade de qualidade, independente do fim da conjugalidade do casamento. A Exato. pessoa tem que entender que chapéu que ela está colocando na hora, na cabeça, é sabe? isso mesmo. Eu estou no papel de pai, então vamos cuidar de pai, não de ex-marido, posso não de só- ex-mulher. Eu posso só fazer um complemento que a Dora tinha perguntado da questão das restrições, da convivência. É, exatamente. Quais são as exceções que justificam, podem justificar, claro que depende do caso concreto, uma proibição do pai ou da mãe É. conviver com os filhos. Eu diria, Dora, que a proibição total e restrita para sempre, definitiva, é uma coisa assim muito, mas muito drástica. E numa situação em que eu coloco a criança em risco de vida, numa violência, numa coisa muito Grave. grave. Agora, eu tenho gradações. Então, às vezes, eu tenho situação, por exemplo, em que o pai ou a mãe precisa conviver acompanhado de alguém. Ou então, porque é importante para o filho conviver, mas é importante que ele esteja protegido. Protegido. O foco é sempre a criança. Ou você precisa, por exemplo, é uma pessoa que consegue atender a demanda daquela criança para dormir, para acordar, para comer. Ou é uma coisa mais no momento de lazer, e eu vou criando ali ferramentas. Mas o que eu acho que é importante, eu acho que assim, primeiro, o que a Lu falou da questão do direito da criança, mas mais do que isso, as pessoas, quando elas estão lidando com a convivência, elas precisam ter um norte de que elas querem almejar fazer a convivência acontecer. Não é aquela situação de que as pessoas ficam trazendo o que um ou outro faz de errado com a intenção de romper a convivência. É o outro, é diferente disso. Olha, eu acho que essa coisa não está funcionando direito, então a gente precisa trabalhar para isso passar a funcionar. E o que eu sinto, às vezes, é que as pessoas criam dificuldades ou criam armadilhas, como dizer assim, se meu filho chegar com isso ou com aquilo de volta, eu vou parar a convivência. Mas por quê? Não vai, Por quê? não vai. A gente tem que ajudar aquilo a funcionar. E aí é que entra, muitas vezes é pela dificuldade que a pessoa tem de ficar sozinha, dificuldade de lidar e entender que o filho ele está criando para o mundo, de que o filho não ama menos ou ama mais porque ficou bem no fim de semana sem querer ligar para o pai ou ligar para a mãe. Sabe? É menos sobre você e é mais sobre o seu filho. Isso, foco Acho que esse é um ponto. sempre. Acho que a nossa maior dificuldade é o foco que a pessoa faz para si. De novo, Não esquece enxerga da a criança. criança. A gente falou, você falou delegar. Às vezes, o final de semana a convivência é com a mãe e a mãe, naquele final de semana, tem um curso. Tudo bem deixar com a avó materna, Sim, porque gente. a avó materna faz parte com essa convivência. Só que aí tem o outro que fala assim, ué, mas se vai deixar com a avó, Deixa melhor ficar comigo. comigo. Cara, Não! essa criança, Já ouvi Ela vai isso 1000 vezes em você mediação. sabe que isso é uma das coisas Gente. que mais eu escuto do tipo, "Mas melhor fica comigo do que. Não, calma. A avó. Também tá no círculo de afeto. Faz fé, e Gente. ela está bem acolhida Claro. pela família desse pai, pela família dessa mãe. E eu vou falar mais uma coisa, que a questão é a seguinte. Primeiro, a criança ela está inserida numa família nuclear, ali o pai, a mãe tem uma família estendida. Estendida. Totalmente. Então, quanto mais essa criança se sentir parte dessa família, melhor para ela, para a vida. Por quê? Porque até uma coisa que eu aprendi essa semana, que assim, tudo na vida está ligado ao quê? É uma questão de apoio. Quem são os seus apoios? É. Quem é a A sua rede de apoio? é. Qual é a rede de apoio que aquela criança está conseguindo criar? Por exemplo, quantas vezes você não viu, não vai no final de semana com o pai porque a criança está com febre. Mas por quê? Porque a criança não pode ser cuidada pelo outro, a intimidade ela é criada nesses momentos. Sim. A criança precisa se sentir segura, cuidada pela mãe ou cuidada pelo pai. Então, quanto mais essa criança se sentir apoiada pelos seus pais, pela sua família, melhor para ela. Não, e quando a outra parte chega e fala assim, a outra parte não. Mas nunca cuidou. Por que vai cuidar agora? Porque agora a pessoa quer. que seja. E tá tudo bem. E a criança tá precisando disso.
Tem pais e mães que se tornam melhores pais e mães com o divórcio. Depois, E tudo sem bem, dúvida, gente, porque tudo bem. E olha, muita gente se torna, porque vai ter que colocar a mão na massa de verdade, vai ter que organizar o seu schedule, a sua agenda para justamente estar com o filho e começa a curtir, e a criança começa a crescer, e às vezes, enfim. E Mas olha, é que tem essa posse também, né? E as mulheres precisam entender também, porque assim, esse lugar Esse tema é é outro episódio que a gente tem que porque fazer. a gente tem que fazer, mas o que acontece? Foi o lugar de poder que deram pra gente, entendeu? Sim. Então, quando a gente diz assim, não, vamos dividir, é como se estivesse tirando da Um mulher pedaço. um pedaço único que ela tinha, que deram pra gente lá atrás, por uma razão histórica, inclusive, pra Sim. gente se distrair com alguma Tá, coisa, mas aí, entendeu? agora Mas, eu vou poxa, falar É. um pouco dos pais também. E tem aquele pai que quer estar com para pagar menos, que também tem essa história. Quer Então, conviver. porque Tem muita coisa aí. Mas o que eu gosto de falar é assim, às vezes a pessoa não tem dinheiro para dar, mas tem mão, tem braço, sim. tem afeto. Então a gente tem que pesar. E de novo, acho que a nossa profissão, o advogado tem um papel fundamental nessa história de ajudar as Você partes pode a pôr lenha ficar- na fogueira ou você pode diminuir o fogo, né? É. Gente, elas são maravilhosas. Eu acho que vocês deviam mandar esse podcast para todos os seus amigos e familiares que estão pensando em se divorciar. Porque se eles estão pensando em algum momento, isso vai acontecer. É. Bom, última pergunta que a gente está bem no finalzinho. Por que vocês acham que a questão da convivência tem sido tão judicializada? Em 2 linhas. Judicializada, Falta de comunicação. A verdade é isso. A pessoa judicializada quando não se faz o acordo e aí vira uma ação judicial um não- É que contra o eu vou- outro eu para acho- discutir com quem vai ficar os filhos Então, após o mas divórcio. a sensação que eu tenho, e eu não sei se você tem isso, ela não vem sozinha. Não é a convivência é a partilha, os alimentos. Quando tem muita briga na convivência, é que todo o resto está azedado também. É. Raramente. A questão é a convivência. Eu não tenho nenhuma ação só sobre convivência. O resto está Entendi. tudo certo. Alimentos está funcionando, a partilha deu certo e o problema é a convivência. A convivência, às vezes, azeda num segundo momento, quando se faz esse divórcio, faz essa regra e passado, sei lá, 8 anos, 10 anos, Não a funciona. convivência não está funcionando. Uhum. Sim. E aí precisa mais. O que eu tenho, lá no meu escritório, quando chega assim e a pessoa quer rever a convivência, nossa, eu acho que eu tenho 99% de acordo, porque aí você chama as pessoas para a mesa. De novo, eu gosto de falar isso. Vai para o judiciário os covardes, porque os corajosos são aqueles que sentam na mesa e tentam resolver esse problema. Eu adoro chamar de covarde que vai para o judiciário, porque você dá para outra Você dá pra pessoa outra, resolver. terceiriza, sim. Então, assim, Sim. quando a briga está muito grande na convivência, dessa história do tipo, ficou 23 horas, eu quero 23h30 para mim, é porque todo o resto está... Quer dizer, na verdade, acho que o fim da conjugalidade do casamento mal resolvida Nossa. contamina todo o resto, inclusive a convivência com os filhos. Porque Você concorda, fica, Rê? vira moeda, às vezes vira moeda de troca. Sim. Consciente ou não, né? Não Sim, vou colocar sim, às moeda vezes de inconsciente. troca, vira... Mas tem uma coisa que eu acho que às vezes o que acontece também é que tem situações em que você tem até as outras coisas se organizando, mas a convivência ainda é um pouco emperrada. Mas normalmente é quando você tem alguns problemas sérios do ponto de vista de comportamento de um dos pais. Até por questões psiquiátricas, algumas limitações, e aí você tem uma dificuldade até da pessoa reconhecer aquela limitação. E aí a pessoa acaba se sentindo, se eu não tiver a convivência assim ou assado, eu sou menos importante. E aí fica brigando por uma coisa que não se tem condição de ter. Então, umas situações de muito, novo, muito holofote para pontuais. si, não para a criança. Sim, mas em geral, até existem situações em que a convivência ela se organiza bem, as pessoas fazem um acordo de guarda e convivência e continuam discutindo sobre outras coisas, né? Agora, eu acho que vai para um pouco para o judiciário. Eu acho que assim, é um equívoco conceitual. As pessoas acham que tem mais poder do que efetivamente tem, porque se elas tivessem consciência
do poder limitado que elas têm em relação à questão da convivência e guarda, no sentido de que não é sobre elas, é sobre os filhos, acho que elas se arriscariam menos no poder judiciário, sabe? Eu acho que é desconhecimento. Falta de sobretudo. informação. Muito bom. Nosso tempo acabou. Infelizmente, isso aqui é um show, não só jurídico, mas também de humanidade. Tem gente aqui, não só advogadas. E também de entretenimento, né? Porque tem umas piadinhas também aqui, né? Pois é, não, jurídico com bom humor, gente, tudo de bom. Baixa aplicativos nossos, entre no Instagram, os nossos underlines, segue a gente, escuta o podcast, tá em quase todos os tocadores. Luciana, obrigada. Renata, obrigada. E até a próxima. Até.